Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você, sobre toda a sua família. Como é confortante para cada um de nós acordarmos pela manhã e podermos ter a certeza que quando nós clamamos, nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Ele está ao nosso lado, Ele atende aos nossos pedidos, Ele vem na nossa direção com providência para nos livrar do laço do passarinheiro. A cada dia, quando nos levantamos, a nossa fé se renova no poder, no braço do Onipotente. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Bíblia, do livro de Provérbios, capítulo 16, do verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: confia ao Senhor as suas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Provérbios, capítulo 16, o verso 3. A vida de todo cristão é uma vida de confiança, de dependência em Deus. Quanto mais nós dependemos do Senhor, mais Ele se manifesta em nossa vida. Quanto mais nós o buscamos, Ele se deixa ser encontrado por nós. É por isso que toda manhã, quando nos levantamos, o nosso primeiro pensamento, a nossa primeira ação é, de fato, nos voltarmos para o nosso Deus. A cada dia, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 121, o versículo 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O salmo que nós estaremos estudando nessa manhã é um salmo extremamente conhecido por muitas pessoas, mas esse salmo nos traz um consolo, traz um alento para os momentos difíceis, porque quando nós estamos passando pelo vale da sombra da morte, os nossos olhos precisam se elevar para os montes. É lá onde Deus irá nos socorrer, é lá onde Deus habita, é lá no mais alto monte onde está a morada do Senhor, onde Ele pode ouvir as nossas orações e Ele virá na nossa direção para atender a nossa necessidade. Buscar a presença de Deus nós podemos fazer em todo e qualquer lugar, na igreja ou na nossa casa. Mesmo que nós estejamos dentro de um transporte, do nosso trabalho, na escola, no pátio jogando bola, onde nós estivermos, o nosso Deus está ao nosso lado, Ele pode ouvir a nossa oração. Possivelmente o Salmo 121 foi cantado por aqueles que estavam indo para Jerusalém e no seu percurso eles cantavam pedindo a Deus proteção, para que Deus os livrasse de algum acidente, de algum bandido, de algum animal feroz, de algum outro sinistro, mas eles queriam ter a certeza que Deus estava ao lado dele naquele percurso, para que eles pudessem chegar em paz no templo, adorar a Deus e entregar as suas ofertas. Todo viajante para Jerusalém, ele sabia que tinha um Deus grande, um Deus protetor que amparava os seus filhos. Quando então eles cantavam, eles estavam se reportando ao Deus de Abraão, Isaque e de Jacó. Ele sabia que esse Deus iria se manifestar, estar ao lado do seu povo para os proteger de todos os males que pudessem lhe atacar. O Salmo 121 é um dos mais lindos salmos que nós encontramos dentro da Bíblia. Ele foi composto pelo rei Davi logo depois que ele soube da morte do profeta Samuel. Quando ele soube que o seu último amigo influente que estava nessa terra tinha morrido, ele se recorreu a Deus, se voltou ao Senhor, sabia que somente Deus poderia ser o seu auxílio nesse momento. Nessa terra, ninguém mais poderia intervir ou mediar a seu favor. Agora, o único a quem ele poderia recorrer constantemente era o seu Deus. Este salmo tem sido uma bênção na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas sofrem e não sabem a quem recorrer, buscam a Deus, se colocam nos braços do Senhor. Deus sempre está com os seus braços abertos para receber os seus filhos. Ele mesmo fala que todo aquele que vai na sua direção, Ele não irá lançar ninguém fora, mas irá receber e abraçar a todos. Todo cristão que vive nesse mundo deveria tomar esse salmo como sendo um consolo para a sua vida. Todos nós sabemos que passamos por lutas, por dificuldades, encontramos salteadores no meio do caminho, encontramos feras que querem nos destruir, mas quando nós depositamos a nossa confiança no nosso Deus, Ele sempre irá encontrar um meio para nos proteger. Ele mesmo fala na sua palavra: os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. E os anjos do Senhor estão ao nosso lado para nos livrar, nos proteger e nos conceder a vitória. Quando o salmista no Salmo 121, ele está falando: elevo meus olhos para os montes. Era porque os gentios, ao redor do povo de Deus, eles montavam seus altares ao redor dos montes.
Mas aquele peregrino que estava indo para Jerusalém para adorar ao Senhor, para que ele não contemplasse os altares que estavam ao redor dos montes, ele deveria elevar os seus olhos para o alto dos montes, para que ele não visse pagãos adorando aos deuses ao redor dos montes. Era dessa forma que ele protegia a sua mente dos ensinamentos pagãos e mantinha a sua fé segura no braço do Senhor, olhando sempre para os montes. Todo cristão tem plena consciência e certeza de um fato: o nosso auxílio não vem dos montes. O nosso auxílio vem de Deus. Embora o salmista esteja falando elevar os olhos para os altos montes, mas ele mesmo tinha plena convicção de um fato: era o seu Deus que intervia ao seu favor. É o Deus criador dos céus e da terra que se manifesta na nossa vida para nos conceder a vitória. Isso em todas as épocas e em todas as gerações. No Salmo 121, no versículo 3, o salmista fala que o Deus Israel não vai permitir que os seus pés vacilem. Na verdade, era um pedido e, ao mesmo tempo, era um desejo do coração do salmista Davi. O Deus de Israel não poderia ser comparado aos deuses dos cananeus, os deuses idólatras. O Deus de Israel era um Deus vivo. O Deus de Israel libertou o seu povo do cativeiro do Egito e trouxe com mão poderosa e os deu a terra de Canaã para que eles pudessem viver feliz e se expandir. O Deus de Israel não se cansa, o Deus de Israel não dorme. O Deus de Israel está ao nosso lado em todo momento. Aquele que serve a esse Deus viverá sempre uma vida feliz. Quando o salmista estava falando que o Deus de Israel não dormia, ele estava declarando com plena convicção que ele jamais seria esquecido. Diferente dos deuses de Baal. Os deuses de Baal, os seus adoradores lhe pediam e ele não agia. Ele não se manifestava, mas o Deus de Israel não. O Deus de Israel é vivo, está atento às nossas necessidades, ele nos atende, ele nos ouve, ele nos supre em tudo aquilo que nós precisamos. Era a razão pela qual o salmista estava confirmando as ações do seu Deus. O Deus de Israel trará sombra de proteção e amparo e refrigério para a vida daqueles que estão caminhando pelo deserto. O sol escaldante do deserto enfraquece aqueles que são peregrinos pelo deserto, mas o seu Deus faz sombra, ele traz alento, ele traz refrigério para a vida daqueles que estão peregrinando. É o próprio Deus que está sobre ele para lhe trazer todo esse conforto, porque é um Deus presente, um Deus vivo, que jamais desampara aqueles que lhe buscam com todo o coração. Nos últimos dias em que nós estamos vivendo, em que sabemos o sol irá se aquecer sobre essa terra 7 vezes mais, o povo de Deus não precisa temer, porque eles serão o seu Deus para lhe proteger. Os ímpios irão sofrer do calor do sol, mas aqueles que amam a Deus terão o amparo do Senhor, serão refrigerados pelo Senhor. Eles estarão seguros e não passarão por esse sofrimento. Por isso que o salmista fala que a cada dia nós precisamos marchar confiando no Senhor. Deus estará ao lado do seu povo em toda e qualquer circunstâncias. Ele não permitirá que nenhum mal chegue à nossa tenda. O mal que está sendo descrito na palavra no original hebraico pode ser descrito tanto como o mal moral como o mal físico. Deus nos livra de todos os males. O que cabe a cada um de nós é mantermos a nossa fé no braço do Senhor. O socorro do povo de Deus não vem dos altos montes. O socorro do povo de Deus não vem da sabedoria humana. O socorro do povo do Senhor, de fato, provém do céu, do Deus Criador dos céus e da terra. Do Deus que assumiu aliança com seu povo, do Deus que abriu o mar vermelho, do Deus que permitiu que a água saísse da rocha para saciar a sede daqueles que estavam sedentos. É nele que nós cremos, é nele que nós depositamos a nossa fé. O diabo vive nesse mundo rugindo como leão, buscando destruir o povo do Senhor. Mas quando nós confiamos em Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor, o diabo não pode nos atingir, ele não tem força para atacar a nossa vida. Nós somos amparados por Deus, nenhum dardo inflamado do maligno consegue alcançar a nossa vida. É nos mantermos ao lado de Deus, é estarmos seguros do lado do Senhor. Precisamos priorizar Deus na nossa vida em toda e qualquer circunstância, em todo momento, ao levantarmos, ao trabalharmos, ao resolvermos um problema,
e ao voltarmos para casa também. A Bíblia mesmo é muito enfática em nos afirmar: quando nós permitimos que o Senhor seja prioridade, o primeiro na nossa vida, o exclusivo, Ele se manifesta, Ele se deixa ser encontrado por nós e nos abençoa em toda a nossa trajetória. Hoje eu convido você a fechar os seus olhos aonde você estiver, para que junto nós possamos clamar a Deus a bênção dEle sobre a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, nos submetemos à Tua vontade, reconhecemos a Tua soberania sobre cada um de nós. Fica conosco no decorrer desse dia, nos abençoe e nos guarde, é o nosso pedido e a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua graça em nome de Jesus. Amém.